E eu agora, até para provocar aqui o António, hum, a questão é, por um lado, como é que vamos introduzir nos tribunais portugueses, e se é que devemos introduzir uma espécie de justiça salomónica, do caso concreto, com alguma, naturalmente, sempre com o enquadramento legal necessário, e como é que vamos convencer os senhores magistrados a decidir e a ter formação na área da inteligência emocional para, por exemplo, compreenderem melhor o que lhes aparece à frente, nomeadamente na área da família. João, essa é uma pergunta para $1 milhão, não é? É como nos convencer. Eu diria que é essencial, se nós nos preocupamos, obviamente, com a pessoa. Como sabem, a psicologia e os psicólogos preocupam-se com a visão holística da pessoa. Não é aquilo que aparece naquele momento, é toda a história da pessoa que faz com que ela se surja naquele momento com aquelas características, com aquela necessidade. Parece-me que é essencial e esse caminho tem sido feito, devo dizer, até que nós sabemos que existe por parte dos tribunais um esforço significativo, eu diria que muito mais evidente na área dos procuradores do Ministério Público, uma aproximação a todas as áreas do conhecimento. E precisamente utilizando aquilo que a doutora Ana Chinita Rodrigues falou, dos procuradores e dos advogados persistirem, eu acho que a pressão tem que vir do próprio sistema de justiça, não é? Porque os psicólogos e outros operadores do sistema têm feito o seu esforço e o seu caminho no sentido de alertar para estas situações. Eu gostava de pegar ainda, desculpa lá, João, sei que fizeste uma pergunta muito objetiva, mas eu gostava de não perder um bocadinho aquilo que aproveitar um bocadinho aquilo que a doutora Ana Chinita Rodrigues disse a propósito do sistema de justiça criminal e as prisões em particular. As prisões, e a propósito daquele caso que a doutora Ana Chinita Rodrigues falou, deste menino, desta criança, com 12 anos, ou com 12 ou com 14, que tem já 22 crimes, ou vem acusado de 22 crimes, diz um guru da área do trauma, que é o Gabor Mate, que as cadeias estão cheias de crianças traumatizadas. E, portanto, claro, eu desafio-vos a vós e aos futuros ouvintes e aos ouvintes daqui que estão a visualizar este podcast para verem um projeto que está a acontecer nos Estados Unidos, que é e podem ver o vídeo que é Step Inside the Circle, que é um vídeo muito interessante, em que uma terapeuta pergunta num pátio de uma prisão a mais de 200 e tal reclusos, vai fazendo um conjunto de perguntas associadas a trauma, que tem a ver, que é um estudo muito interessante, que é experiências adversas na infância, em que vai colocando as questões e lhes solicita em caso afirmativo que eles avancem para o interior do círculo. Sempre que existe uma resposta afirmativa, sempre que isso se verifique, que avancem para o interior do círculo. E é dramático perceber que o sistema é um sistema de resposta e de punitivo e não de ressocialização destas pessoas. Há um outro apontamento ainda a propósito das crianças que são trazidas e também fazendo aqui o apelo àquilo que a doutora Ana Chinita Rodrigues, e desde já congratulá-la por essa iniciativa de ouvir as crianças sem que os pais estejam presentes, ou pelo menos nem sequer estejam lá no tribunal. As crianças, especialmente em contextos de violência doméstica, estão muitas vezes presentes no mesmo espaço que a pessoa agressora. Pode ser o progenitor. Não me parece que faça sentido, de forma nenhuma, só porque é o pai ou a mãe, pessoa agressora, que esta pessoa tenha privilégio de estar, ou a possibilidade de estar no mesmo espaço onde a criança esteja. Uma outra questão que me tenho levantado aqui muitas interrogações, tem a ver com a recente alteração ou clarificação do artigo 152, em que a criança é clarificada, a posição da criança enquanto vítima da violência doméstica de pleno direito. E perceber que ainda existem, em determinados momentos, a necessidade de obter consentimento dos progenitores, nomeadamente do progenitor pessoa agressora, para que esta criança beneficie dos direitos e do estatuto que lhe é devido enquanto vítima de
de violência doméstica. Penso que estamos na altura de repensar em muitas destas situações, particularmente no que diz respeito à necessidade de reformular alguns procedimentos, dizer que estas crianças, assim como as vítimas adultas, são vítimas. E, portanto, se protegemos as vítimas adultas da presença da pessoa agressora ou da potencial pessoa agressora, por que razão é que nas diligências não fazemos a mesma coisa ou na obtenção do consentimento recorremos para a necessidade de intervenção a esta pessoa. Eu acho, e finalizando e voltando àquilo que me perguntaste, eu acho que é um esforço que tem que ser feito de dentro, essencialmente dentro da parte dos tribunais, dos operadores dos tribunais e, obviamente, com a continuação da ajuda e do apoio das áreas do conhecimento das emoções e da psicologia. Doutora Ana Chinita, deixe-me só, antes de responder ao doutor António, eu queria pedir-lhe que, até porque também já estamos a avançar e eu não gostava de terminar o podcast sem que abordassem, por exemplo, a influência do que se passa em Portugal, as migrações, surgirem crianças de outras nacionalidades, que causam ainda maiores questões e problemas ao sistema, e a vertigem das redes sociais e o problema que elas levantam na própria relação entre as crianças e os pais, que não sabem o que fazer muitas das vezes. Como é que o sistema e os psicólogos podem adaptar a isto tudo também? Pronto, doutor, portanto, respondendo só muito rapidamente, o problema da questão dos tribunais não penso que passe pela falta de formação dos juízes. Os juízes têm muita formação nos centros de estudos judiciários e muito acesso à formação de psicologia, de técnicos assistentes sociais, de medicina, o que for necessário, e têm também já assessores nos próprios tribunais, onde se pode pedir que estudem determinados casos, matérias, para depois poderem formular a sua opinião e posição num processo que esteja a ser tramitado por eles. Eu penso que há uma coisa que talvez que aqui poderia fazer toda a diferença, e eu não sou obviamente formadora do Centro de Estudos Judiciários, sou só juiz, mas acho que é uma coisa muito importante que poderia começar a ser impulsionada na família, e é muito importante o juiz da família ouvir todos. Eu não prescindo da posição da assessoria do psicólogo, não prescindo obviamente das peças jurídicas dos doutores advogados quando intervêm, e acho que é uma área que é importante. As pessoas estão muito, digamos, desequilibradas emocionalmente, a maioria das vezes, por causa dos fins das relações, dos casamentos, e acho que é muito importante a participação de alguém que esteja, obviamente, mais distanciado. Mas a questão tem a ver com o ouvir, com o estar perto, ouvir quem fala como advogado, quem fala como psicólogo. O advogado fala como advogado, não fala como pai nem como mãe. A criança como criança, o advogado da criança como advogado da criança. Mas claro que isto é preciso que haja também juízes suficientes para, procuradores suficientes para, não é? Psicólogos presentes e disponíveis nas equipas para, mas acho que por aí era uma das hipóteses de se solucionar, porque o ler um relatório é diferente de nós estarmos a ouvir até o próprio técnico a falar, ou até o próprio psicólogo a transmitir. Eu há técnicas que quando olho para elas eu já sei se ali há algum problema ou não, não precisam de abrir a boca nem de me dizer uma palavra. Portanto, acho que isto aqui se ganhava e era uma mais-valia, sem deixar de ter, obviamente, a tramitação e aquilo que a lei determina, mas ter tempo para isto. Os tribunais precisam ter tempo para isto. Acho que isto era importante. A formação, depois, obviamente, se há necessidade de mais, eu até agora não sinto falta de formação ou de acesso ao Centro de Estudos Judiciários para ter essa formação que pretendo, portanto, não me parece que seja por aí. Assessores, nós também temos na lei a possibilidade de a qualquer momento os solicitar e, portanto, não me parece que seja por aí. O doutor, há pouco, o doutor João Massano falou numa coisa que é, às vezes parece que não se percebe os relatórios. A questão é preciso ler os relatórios e é preciso ter um sentido crítico enorme nos relatórios.
Aí há uns tempos, uma desembargadora que também tem feito muito pela família e menores em Portugal, a doutora Maria Perquilhas, dizia numa formação em que eu tive a possibilidade de estar presente, uma formação do ano passado, em que ela dizia precisamente os juízes, os tribunais têm que ter um enorme sentido crítico dos relatórios, é ler aquilo de fio a pavio com sentido crítico. E isto é muito importante porque os tribunais, os juízes, decidem e não podem decidir de uma forma não conhecedora de todas as posições. E, obviamente, a decisão, o relatório está lá, mas a decisão é minha, a responsabilidade é minha. Portanto, eu tenho que ter um sentido crítico daquilo. Se não percebo alguma coisa, tenho que questionar. E quando digo eu, digo o advogado da criança, o advogado do pai, o advogado da mãe, e, se for preciso, eu peço assessoria para nos traduzirem aquilo por uma linguagem clara que todos possamos perceber. Porque, de facto, eu também posso dizer uma coisa, e aqui num sentido provocatório, no bom sentido, eu muitas vezes, como juiz, dou o exercício do contraditório e não tenho exercício do contraditório, Soutor. Sem dúvida. Não o tenho efetivado, ou melhor, eu tenho cumprido, mas não o tenho efetivado. E, portanto, isto também diz muito. Se a participação é importante também em todos os sentidos, não é? E, portanto, isto é que faz a mais-valia, porque eu, para ter lá os advogados, tenho-os e bem, e quero tê-los, mas todos nós temos que fazer o nosso papel. A mim, para me exigirem mais da decisão, eu também preciso que todos, não é? Desde o psicólogo ao procurador, aos advogados, todos deem matéria para eu ter uma decisão mais rica. Se eu tiver uma decisão com 5 ou 6 posições, com 4 posições de 4 advogados e mais a do procurador são 5, eu penso sobre aquilo tudo, com certeza que a minha decisão vai ser mais rica. E, portanto, esta perspectiva também é importante da intervenção de todos nós no nosso papel cada vez mais e melhor. Depois, o Soutor estava-me aí a dizer a última questão que disse, peço que me relembre, que tocou aí no... Não, era como é que os tribunais se podem, ou têm vindo a reagir às novas situações que lhes surgem, sim, derivadas das redes, derivadas das migrações, etc., que naturalmente levantam questões diversas daquelas que tínhamos até aqui. Sem dúvida, a sua pergunta, Soutor, é muito pertinente, porque nós neste momento ainda temos uma grande ausência de intervenção no crime, no cibercrime, por exemplo, por parte das crianças. E isso que o Soutor está a dizer aí é de uma importância extrema, porque quantos crimes estão aí todos os dias a ser praticados, muito, por exemplo, violência sexual via redes sociais, via internet, e que ninguém dá conta disso. Isso está a acontecer, isso está a deixar mazelas enormes nas crianças. Os pais andam numa correria de vida de um lado para o outro, cada um nas nossas vidas, e ninguém se apercebe disso. A legislação também, a intervenção da justiça nessa área tem sido muito parca e infelizmente tem que haver mais intervenção, para bem de todos nós, até porque as crianças de hoje são os adultos da amanhã. E os psicólogos, aí o Dr. António Castanho sabe disto muito melhor do que eu, cuidado que o que os estudos têm vindo a dizer é que crianças vítimas e traumatizadas são por vezes e muitas vezes adultos criminosos e que são efetivamente agressores e maltratantes e espalham aquilo que sofreram. E, portanto, cuidado com isto. Eu aí só estou alerta porque leio, não sou psicóloga, mas estou preocupada com isto. Estou preocupada também com uma coisa que os doutores com certeza já pensaram, que hoje não se falou aqui, mas o Sr. João Massano já tocou aí ao de leve e o doutor também, o Dr. António Castanho também, que é a questão dos progenitores. Os progenitores que têm atitudes e condutas de bradar aos céus, que é mesmo assim, e criminosas, e poucos processos de crime nós vemos contra eles. Eu não sei se os doutores já repararam nisto, mas isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Uma criança é maltratada, morre, ou é exposta, negligenciada, e, infelizmente, nós não temos os processos desencadeados, não espelham, pelo menos a mim, enquanto não sou juíza, como cidadã deste país, como mãe, não espelham
o retorno ou digamos a consequência efetiva daquilo que é práticas que são condenáveis em qualquer pessoa. Para mim é uma responsabilidade acrescida se é pai ou mãe. Não sei se me faço entender. É como eu sou juíza, eu tenho que entender isto como um exercício que obviamente ainda me obriga a ter responsabilidade acrescida na conduta e naquilo que faço. Se é uma mulher maltratante, ainda por cima é mãe, não é? Porque se for alguém que maltrata uma criança, efetivamente é um criminoso, não há dúvida, mas se é mãe, isto qualifica, isto agrava. E nós não temos visto estas, não vemos consequências exemplares, não é? E intervenções exemplares que até possam, não é? Para nós sentirmos que efetivamente estas coisas estão a ser tratadas com exemplarmente e com a responsabilidade e a legalidade que exigem. E com a própria intervenção, porque assim, isto é importante. Eu não sou os meus filhos, são os filhos dos outros, mas podiam ser os meus. E não é porque sou juiz, é porque sou mãe e cidadã e, obviamente, estou preocupada com isto. E, portanto, é importante que se pense também nestas coisas, não é? É importante que se pense. E, efetivamente, as crianças, o Sr. António Castanho sabe disto, eu tenho lido isto, os piores agressores das crianças são os pais e as famílias. Claro. Até agora não está provado outra coisa que não isto. Até agora não está provado outra coisa que não isto. E, portanto, obviamente que nós temos que considerar isto, não é? Dizer também, aí que o Sr. falou aí numa coisa muito importante, o Sr. João Massano, de os estrangeiros que vêm efetivamente com outras culturas, isso tem trazido também para Portugal, obviamente, sem ter aqui qualquer intervenção ou qualquer opinião que não tenha o mesmo respeito pelos direitos e o acesso dessas pessoas a todos os países e ao livre trânsito e circulação, não é nada disso, mas as outras culturas e outras formas de pensar, às vezes fechadas em relação àquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa lei, o que está instituído, vêm muitas vezes com práticas que afrontam de uma forma dura e grave os nossos direitos humanos, os nossos direitos fundamentais, e a nossa intervenção efetivamente tem que ser mais justificada e mais, digamos até demonstrada, porque efetivamente isso é muito importante, não é? Casos de circuncisões, eu já tive como juiz, casos por exemplo, pais que têm religiões em que as crianças são levadas e raptadas porque estão cá em Portugal, porque chega à idade dos 11 anos e têm que ser vendidas e entregues para casamento com fulanos de 70, portanto toda uma série de coisas que eu como juiz da família me vão passando pelas mãos e obviamente também passam aos meus outros colegas e que todos nós temos também com certeza muita vontade de intervir. Eu falo por mim e não tenho dúvidas que a maioria dos meus colegas pensa como eu. A questão é, muitas vezes falta também de recursos, que é outro problema muito grande que ainda hoje aqui não se falou, mas os tribunais estão-se a debater com uma falta enorme de funcionários, de juízes, de procuradores. As próprias equipas técnicas de assessoria também têm falha de técnicos e obviamente que a necessidade de recursos humanos é muito grande e isso reflete-se depois também a nível da intervenção e depois se calhar não conseguimos a intervenção a tempo e horas e aquela de forma qualificada e de qualidade como nós aqui estamos hoje aqui a falar e a conversar. E isto é uma coisa que nos transcende a todos nós, porque isto passa pelo poder executivo e passa pela vontade dos nossos governos em investir mais ou menos. Isto é como nas nossas casas e nos nossos filhos, eu costumo dizer, se uns pais investem muito na escola, nas explicações dos filhos, na parte da atividade desportiva, então se calhar vão ter uns filhos mais apetrechados, não é? Para conseguirem entrar nas universidades, para conseguirem discutir nas competições desportivas. O país é a mesma coisa, se nós investirmos mais na disponibilidade
de psicólogos, de juízes, de funcionários, de procuradores, se calhar nós também somos todos capazes de conseguir ter mais tempo para intervir de outra forma nestas coisas, não é? E portanto acho que também passa por aqui. E nós temos o país que queremos e portanto, temos a justiça que queremos, temos a saúde que queremos, basta todos juntos querermos, não é? E pensarmos nestas coisas, é um bocadinho isso. Não é? António, tu achas que, antes de responderes à doutora Chinita, tu achas que os pais estão preparados para ser pais no mundo digital e que isso também não será uma das razões porque muitas das vezes estes cibercrimes são o que são e nós basta abrir os jornais e também, por um lado, eu gostava que me dissesses se, além do tribunal, não deveria haver uma preocupação do Estado com a literacia digital dos próprios pais, primeiro. E segundo, se não há, como a doutora Ana Chinita disse, por causa dos tais costumes de quem vem de fora e da forma como chocará eventualmente com os nossos, na forma como tratam as crianças, será que nós não estamos presos por aquele receio do politicamente correto, que é não podemos tratar mal e temos que respeitar tudo, independentemente da forma como se tratam os menores, por exemplo? Olha, eu gostava de responder dividindo a pergunta em vários layers, em várias camadas. Por um lado, a questão que coloca se os pais estão preparados para estes desafios do mundo digital, eu diria que a atualização ou a velocidade é tanta, e a propósito também das nossas condições, da própria condição de vida dos pais no nosso país, nós somos um país pobre, de gente pobre, e esta é a verdade. Nós temos pais que têm de ter 2 trabalhos para garantir que têm o sustento, e não tem a ver com esta crise recente, tem a ver desde sempre, não é? E portanto estes pais que estão ausentes e que estão simultaneamente empenhados em trazer comida para casa, estão também incapacitados de se atualizar com a velocidade que as tecnologias, que as novas tecnologias está a acontecer, não é? Portanto, nós vemos, e eu não sou especialista nesta área, como é notório, não sou especialista na área das redes e da tecnologia, da inteligência e das tecnologias, mas aquilo que nós sabemos é que os computadores deixam de serem úteis passado 2 anos de utilização, já estão desatualizados. E, portanto, os seres humanos, nós assistimos a esta velocidade de informação a uma velocidade tremenda, uma velocidade que é muito difícil os pais acompanharem. Claro que me parece que devem ser dadas ferramentas aos pais, na medida do possível, para fazer face a estes desafios. Desde logo as sensibilizações e todas as outras questões associadas. A utilização das redes sociais por parte dos jovens potencia uma coisa que eles também têm disponível, que é a impulsividade, não é? E a defesa de eles estarem atrás de um ecrã e poderem responder e atuarem e cometerem crimes até de uma forma muito mais veloz do que os adultos, do que as pessoas adultas. Em relação à questão que estavas a colocar também dos migrantes, eu coloco a coisa noutro aspecto, que me preocupa muito mais do que essa, que obviamente, não desvalorizando essa preocupação, que é a quantidade de crianças e jovens que chegam de países afetados por guerras e por tragédias, também elas, e a propósito do tema do nosso podcast, traumatizadas, e que são acolhidas sem uma resposta ao nível da saúde. Não estou a falar do acolhimento e de se dar escola e de se dar alojamento. Estou a falar de outro nível de intervenção. Se nós em Portugal temos um sistema de saúde, e a doutora Ana Chinita Rodrigues falou disso, temos um sistema de saúde pobre também e com dificuldades, eu penso que saibam, o bastonário da Ordem dos Psicólogos recentemente disse que existem 600 psicólogos no Sistema Nacional de Saúde. 600 psicólogos no Sistema Nacional de Saúde, em termos de intervenção psicológica ou psicoterapêutica, é igual a 0. Esta é a visão de qualquer psicólogo que perceba o que é a intervenção psicológica. Temos de espera de 6 meses para uma consulta, depois com a remarcação para uma consulta de seguimento passado 3 meses. Isto significa 0 em termos de intervenção psicológica.
com as condições que temos de pessoas a necessitarem cada vez mais, e o problema da saúde mental é um problema gravíssimo no nosso país. Recentemente saiu um estudo a propósito dos antidepressivos consumidos ao nível europeu. Portugal classifica-se no top 3 e com um crescimento acentuado nos últimos 10 anos. Que percentagem da população? Eu não sei dizer, mas okay. sei que Portugal está no top 3 ao nível do consumo de antidepressivos. O que é isto? É tão só uma resposta barata ao problema da saúde mental. A saúde mental, obviamente que a medicação é essencial em muitos casos e é importante, mas carece de um acompanhamento. Mas para se fazer acompanhamento é preciso que existam profissionais disponíveis. E para isso é preciso haver dinheiro. Mas repara, António, deixa-me só dizer-te uma coisa e continuas o teu raciocínio, e se puderes incluir o que eu te vou dizer agora, que é, considerando que a saúde mental estava ainda vista como um estigma antes da pandemia, felizmente depois da pandemia já se começa a falar um pouco mais, não obstante ainda não ter desaparecido o estigma, o que nós vemos é o SNS não responde, os seguros de saúde não cobrem psicologia nem psiquiatria, as pessoas se quiserem e se puderem têm que pagar, e claro, bastante, como tu sabes, para fazer um tratamento que é o que é necessário para. O que eu pergunto é, a solução passa por quê? Por exemplo, o Conselho Regional de Lisboa criou um gabinete de promoção do bem-estar psicológico, porque de facto entendemos que os advogados precisam desse apoio. Não há alternativa. Será as ordens profissionais que têm de fazer isto? Serão associações? O que é que tu achas que se pode fazer? João, deixa-me primeiro de tudo congratular-te pela decisão que o Conselho Regional de Lisboa adotou relativamente a esta questão dos advogados. Eu penso que, obviamente, tendo em conta que a saúde mental é o parente pobre da saúde, a saúde já é pobre, a saúde mental é ainda mais. Mas se nós percebêssemos a consequência em termos de impactos económicos, se nós avaliássemos o impacto económico que a questão da saúde mental representa para o país, se calhar a visão política sobre a urgência de apostar na saúde mental teria outro patamar. Eu não sei, não vos sei dizer exatamente qual foi o estudo, mas a propósito do peso da saúde mental, por exemplo, e só ao nível da violência doméstica, dos danos que são causados ao nível da saúde mental e da violência doméstica, é o correspondente a 2 ou 3 fábricas da Alta Europa por ano. Portanto, ao nível da saúde mental temos que encarar isto, infelizmente, se calhar numa perspectiva economicista, ou seja, ou apostamos de facto na qualidade da saúde mental dos cidadãos e temos à frente um retorno económico, é uma visão egoísta do problema, não é? Nós não podemos pensar nesta dimensão, mas parece-me que muitas vezes só se pensa em apostar em áreas estratégicas quando elas têm retorno. Façam-se estudos, façam-se apostas e ouçam-se os especialistas para perceber que os profissionais, no caso das ordens, e colocando aqui a questão, voltando à pergunta como tu a colocaste, se isto está do lado das ordens, há muitos cidadãos que são excluídos e que não têm ordens. E, portanto, estes cidadãos não podem ser cidadãos segundos. Felizmente, a ordem no caso, o Conselho Regional de Lisboa teve essa decisão, que eu novamente felicito, mas a maior parte das estruturas não têm condições e das profissões não têm condições para fazer isto. Não é? E, portanto, democratize-se o acesso à saúde mental, perceba-se que a saúde mental é essencial para que um país recupere animicamente de todas as crises, e nós temos enfrentado bastantes, não é? Nós temos enfrentado bastantes, já tínhamos as crises anteriores e agora estamos novamente a enfrentar novas crises, e deixem-me partilhar convosco, já agora, que mesmo ao nível da saúde privada, existe uma quase incapacidade de resposta ao nível da saúde privada. Isto demonstra claramente o estado em que o país está, em que as pessoas estão de desespero e de procura. Estamos a falar do trauma da pandemia, dos traumas económicos e das questões associadas agora recentemente também a estas dificuldades todas que o país tem enfrentado. Portanto, é apenas, eu presumo, e para finalizar, João, eu acho que é uma visão estratégica que se tem que ter daquilo que é importante para as pessoas, e a qualidade de vida passa pela saúde mental. E os doutores agora vejam aquilo que nós estamos aqui a falar
e pensemos nisto nos profissionais, por exemplo, das duas áreas, também temos estado aqui a falar da justiça e paralelamente da saúde, vejam isto nos profissionais da saúde e nos profissionais da justiça, porque Claro. estávamos a falar dos advogados, que o Soutor implementou muito bem esse gabinete, não é? E eu também, já me chegou aos ouvidos que foi feito aí também um levantamento de advogados com burnout Sim, mais de 50% com sintomas. Exatamente. Foi por acaso uma colega minha que me falou nisso, que eu não tive a oportunidade, também tenho andado ocupada em muitas diligências, mas falou-me e questionava-me e levantou essa questão, que estávamos, portanto, a falar todos juízes e também a refletir para aquilo que é as nossas vidas enquanto juízes. E agora vejam os fatores na área da justiça, juízes, advogados com essa... Portanto, que foi, portanto, sinalizado essa percentagem que o Soutor aí disse. E nós já temos problemas gravíssimos e, portanto, passam-nos todos os dias coisas do pior, não é? A saúde não somos uma questão de vida ou de morte, que essa questão coloca-se na saúde, mas tratamos de muitos assuntos que efetivamente podem contender com o equilíbrio emocional das pessoas e com o bem-estar nessa matéria ou não, não é? Claro. E, portanto, se todos esses problemas ainda se refletirem nos profissionais da área, vejamos o que é que isto pode dar, não é? Que o Soutor António Castanho estava aí a dizer, vejamos o que é que isto pode dar em termos de consequências e o que é que isto pode trazer, não é? Porque, obviamente, quem não está bem a exercer funções na área da justiça, na área da saúde, é gravíssimo, porque isso necessariamente se vai refletir, não é? Naquilo que é o resultado das nossas intervenções nos processos. Claro. E, portanto, de facto, isto é alarmante, pensar nisto a sério, e é preocupante, e é como o Dr. António Castanho diz, isto é uma intervenção de fundo. Isto tem que ser uma intervenção de fundo mesmo e à séria, não é? E claro, e sem dinheiro ela não é possível. Sem dinheiro e sem uma série de conjugação de fatores aqui que são essenciais para que isto possa dar uma volta. Claro que aquilo que eu sinto é que as coisas têm vindo a piorar. Não sei se sinto bem, se sinto mal, mas objetivamente vem-se a sentir que as soluções não vão aparecendo e que as coisas vão agudizando. Não sei até quando, não é? E muitas coisas não estarão piores, porque efetivamente não posso deixar de dizer que, em bom rigor, com casos excepcionais, obviamente, mas o que eu vejo é uma grande carolice e uma grande vontade e esforço de todos depois, nesta conjuntura, não é? Advogados a correr, juízes também, psicólogos técnicos que às vezes me dizem eu estou ali naquele processo, doutora, espera lá aí um bocadinho, se não se importa que eu saio já dali e vou já tratar aí de preparar a criança. Portanto, andamos tudo a esticar, não é? Até quando, não sei, mas pronto, essa é a sensação que eu também tenho. É verdade. Eu acho que foi uma conversa muito interessante. Se quiserem naturalmente acrescentar alguma coisa, poderão, claro, fazê-lo. Eu acho que o que ressaltou daqui, pelo menos do meu ponto de vista, não tão sabedor quanto vós sobre a temática, é que isto não vai lá com aspirinas. Isto precisa de uma intervenção global, política. Isto precisa de uma intervenção de política pública que encare a questão da saúde mental como um problema de base social, que ajude a intervir onde tem que ser feita a intervenção e globalmente, não é só nos tribunais, é antes dos tribunais que também tem que se intervir cada vez mais, através de apoio psicológico, e o Estado naturalmente, como o António disse bem, vai acabar por gastar muito mais dinheiro se não quiser agora gastar na saúde mental. É um facto. Portanto, acho que infelizmente chegam aos tribunais já casos patológicos, não é? E os tribunais infelizmente também muitas das vezes contribuem para agravar esses traumas por uma série de fatores que naturalmente carecem de atenção, mas se calhar se nós tivéssemos uma política pública de intervenção na área da saúde mental, se calhar muitas destas coisas nem sequer chegariam aos tribunais, que era, penso eu, o que nós quereríamos, que não houvesse crianças traumatizadas relativamente a determinadas situações como as violências domésticas e outras similares, que de facto não merecem passar por isto, e a sociedade tinha a obrigação de não as fazer passar por isto, na minha opinião.
Sim, sem dúvida, doutor, concordo plenamente, e há uma coisa que também é muito importante e que eu já tenho dito várias vezes e hoje também não queria aqui deixar de dizer. É importante quando se faz diplomas legais em Portugal e em qualquer sítio do mundo, parece-me a mim, porque nós todos vamos falando e os livros ensinam-nos muito e a teoria é sempre um bom ponto de partida, mas a prática é muito importante. E eu continuo a achar que há muita legislação que é feita e que não são escutadas as pessoas do terreno. Não se ouvem os advogados que fazem barra, não se ouvem os advogados que tratam do problema, não se ouvem os juízes que julgam aqueles problemas, não se ouvem os psicólogos que tratam e têm intervenção naquelas situações. E isto, obviamente, parece-me a mim que poderia ser uma mais-valia e poderia permitir um encontro de melhores soluções. E isto não tem sido prática, não tem sido prática. Claro. Faz-se muitas comissões de estudos, é certo, mas e onde é que estão as pessoas do terreno? Claro. Porque, não é? E portanto estas coisas também, é preciso isso, é preciso, debate-se tanto, e por acaso até se debate, por exemplo, o Conselho Regional da Ordem dos Advogados agora de Lisboa está com estas intervenções, vem este, fala daquilo que sabe, vem o outro das suas opiniões, da sua experiência, isto tudo são mais-valias, mas depois nós, quando é a altura de fazer, estas coisas não são chamadas, não se fala com quem está no terreno, não se fala com o psicólogo que, não é? Fala-se a um nível mais alto de chefias. Efetivamente as chefias têm que chefiar e têm que decidir, mas têm que decidir em apoio de prática, não é de situação prática. Os tribunais, como o Dr. João Massano, falham e falharão muito, porque as condições também não são as ideais e, portanto, Claro. aquilo que pretende às vezes fazer também não se consegue, porque as coisas não existem. Eu Sem posso dúvida. agora dar-lhe um exemplo que o Dr. João Massano sabe muito bem. Há uma legislação que saiu, que está em vigor, é um dos exemplos de muitos que nós temos estado aqui a falar, da audição das crianças, por exemplo, que determina que tem que haver salas nos tribunais, que têm que gravar aquilo que as crianças dizem, têm que filmar, está lá a filmar. Os doutores digam-me quantos tribunais neste país têm máquinas de filmar, que a gente consiga filmar a audição da criança, porque eu sou juiz de família já há uns anitos e até agora ainda não tive em nenhum tribunal que tivesse essas máquinas de filmar. Claro. Portanto, e estas coisas depois, quer dizer, estão lá, mas como é que se aplica? Não há meios, não é? Sim, sim, E sim. portanto, doutores, é importante que se ouçam as pessoas, cada uma nas suas matérias e portanto eu, da minha parte, estarei disponível sempre para falar, obviamente falo só na minha opinião, é a minha opinião, não é mais do que isso, estou sempre pronta para dizer aquilo que vou experienciando como juiz no dia-a-dia e também estou sempre muito receptiva a ouvir o que as outras áreas têm para me dizer, porque obviamente assim é que nós podemos melhorar, não é? Claro. Claro que sim. Eu agradeço a vossa disponibilidade. Não sei se o António quer acrescentar alguma coisa. Não, só quero agradecer o convite uma vez mais e dizer que claramente que a saúde mental é uma prioridade de política pública, como disseste. E não tenho mais nada a acrescentar porque te resumiste muito bem dessa forma, porque é de facto estratégico e é preciso perceber que é uma opção estratégica. E cumprimentar a doutora Ana Chinita Rodrigues, que foi um prazer estar no painel com ela, e muito obrigado uma vez mais, João, pelo teu convite. Eu também aproveitar para cumprimentar também o Dr. António Castanho, também foi um gosto estar aqui a conversar consigo. Agradecer também mais uma vez o convite ao Dr. João Massano e também felicitá-lo por esta iniciativa, porque de facto é muito importante, não só para a área da justiça, mas para a área da sociedade. A verdade é esta e temos que o dizer. Estas intervenções serão uma mais-valia até para nós podermos aqui despertar noutros que nos possam ouvir outras ideias, outras reflexões e portanto tenho que obviamente felicitar o Dr. João Massano enquanto Presidente do Conselho Regional pela preocupação e por a iniciativa que de facto é muito importante para todos nós que aqui estamos e para quem também obviamente nos vai ouvir, porque poderá suscitar-se outras dúvidas e outras questões a tratar. E muito obrigada.
pela vossa iniciativa e pelo vosso convite. Muito obrigado, doutora Ana Chinita Rodrigues, muito obrigado, doutor António Castanho. Peço desculpa porque hoje de facto alongámos um pouco mais o nosso episódio, mas os convidados de facto não os podia interromper porque foi tão interessante e espero que gostem tanto como eu gostei de os ouvir e voltamos no próximo episódio do nosso podcast. Até lá.